Abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 20. Atos 10, verso 9 até o versículo de número 20. Espero que você tenha achado. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mata isto e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa do Simão, o curtidor, e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta-se, desça e não hesite em ir com ele, pois eu os enviei. Amém. Até aqui. Meus irmãos, baseado nesse tema, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês sobre quebrando paradigmas. Esse é o tema baseado no texto que nós lemos, quebrando paradigmas. O contexto, eu vou tentar aqui de uma maneira rápida e simplificada, te localizar nesse texto para que nós possamos aproveitar muito bem o que está acontecendo aqui. Sabemos que o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós temos ali a conversão de Saulo, nós temos ali relato de como a igreja estava perseguida, mas depois da conversão de Saulo, nós vemos que o povo de Deus teve uns dias de paz, uns dias sem perseguição, e o próprio Pedro, aproveitando esses dias de paz, o texto vai dizer que ele vai visitar algumas cidades. Então, ele vai pelo menos em 2 cidades, ele vai em Lida e ele vai em Jope. E na sua visita a essas cidades, 2 grandes milagres acontecem. Enéas, que estava paralítico, levanta, e também Tabita, Dorcas, que estava morta, também ela ressurge e volta à vida. E Pedro fica alguns dias ali na cidade de Jope, e fica na casa de um homem chamado também Simão, ele Simão Pedro, o outro era conhecido como Simão, o curtidor. Curtidor porque ele mexia com pele de animais, e morava, pelo que a gente entende no relato bíblico, perto do mar. Interessante que Pedro estava ali, naquela casa, e Deus começa a trabalhar na vida de Pedro de uma maneira muito interessante, através de uma visão. Você conhece essa história, bem provável, as crianças que ganham umas bíblias de desenho, sempre tem essa história, quando um lençol é descido do céu, e ali tem todos os animais que os judeus da época não comiam. Os judeus, o povo de Israel, desde o tempo da lei de Moisés, eles não comiam vários animais, seja porco, camelo, morcego, ave de rapina, répteis e assim por diante, e todos aqueles animais estão dentro daquele lençol. E Pedro ouve uma voz dizendo: mata e come, porque ele estava com fome. O texto diz que ele estava com fome e a refeição estava sendo ainda preparada. E na hora, Pedro fica indignado: Senhor, eu não vou comer isso. Eu sou um judeu e jamais isso passou nos meus lábios, na minha boca, nunca comi tal imundície.
Por 3 vezes a cena acontece e, de repente, alguém bate na porta e nós sabemos que eram os enviados da casa de Cornélio. E aqui nós precisamos entender a maneira de Deus trabalhar. Ao mesmo tempo que Deus estava preparando algo ali com Pedro, tirando algumas coisas da mente de Pedro, fazendo ele literalmente quebrar alguns paradigmas, Deus também estava trabalhando numa cidade a 62 quilômetros de Jope, onde Pedro estava. A cidade de Cesareia, era Cesareia Marítima, porque tem uma outra Cesareia que é chamada de Cesareia de Filipos. Essa Cesareia Marítima tinha um homem lá chamado Cornélio, centurião, ou seja, chefe de 100 soldados romanos. Bem provável um prosélito, alguém que abandonou o paganismo e se tornou um seguidor da religião judaica. A Bíblia vai dizer que este homem chamado Cornélio era um homem fiel a Deus, um homem dedicado ao Senhor, um homem justo, um homem íntegro e um homem que usava também os seus recursos para fazer o bem às outras pessoas. Tanto que ele recebe uma revelação de Deus, ele tem também uma visão, e ele vê um anjo, e o anjo diz então para ele mandar chamarem Pedro, dá o endereço da casa de Simão, e ele manda então alguns homens lá, e o texto diz, ele escolhe um dos soldados, que era um homem piedoso, para ir lá e chamar Pedro. É interessante, porque Deus está trabalhando no coração de Cornélio e no coração de Pedro. Deus está preparando o ambiente para esse encontro, para que o encontro aconteça e para que o nome do Senhor seja glorificado e os propósitos divinos venham acontecer através da vida desses 2 homens. Este é o contexto que nós temos aqui no capítulo de número 10 do livro de Atos. E as lições que ficam para nós, porque todos nós, queira você ou não, seja você cristão há muito tempo ou há pouco tempo, todos nós temos alguns paradigmas que precisamos romper, para que possamos também ser instrumentos mais eficazes na mão do Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu destaco e quero destacar para você o verso 16 e o verso 17, que diz assim: isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido. E enquanto Pedro refletia no significado da visão, isso aqui, essa palavra do verbo refletir, eu quero destacar porque Pedro, ele estava procurando entender os planos, os propósitos, os caminhos de Deus. E essa é a primeira lição para você que precisa também romper paradigmas, quebrar paradigmas. Nós precisamos parar e refletir para buscar a compreensão daquilo que Deus deseja nos ensinar, aquilo que Deus deseja que nós venhamos nos movimentar e viver os seus propósitos para a nossa vida. É interessante, eu destaco também que Pedro, por 3 vezes, ele precisou ouvir a voz do Senhor: Pedro, mata e come, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Pedro, como todos nós, era gente, muitas vezes de cabeça fechada, muitas vezes teimoso, tanto que o Senhor precisa insistir com Pedro 3 vezes a respeito daquilo. Por quê? Pedro, ele enxergava o mundo pela ótica da religiosidade judaica. Ele seguia aqueles costumes, ele seguia aquelas tradições. Era, digamos, as lentes pela qual Pedro enxergava o mundo. E aquilo, até aquele momento, para ele era uma abominação. Não que Pedro, a partir daquele momento, a gente não tem relato, que a partir daquele momento ele iria comer esse tipo de alimentação, mas nós temos uma certeza: Deus queria ensinar para ele que o Senhor não veio apenas para os judeus, mas a salvação era para todos, o Espírito Santo era para todos. Então Deus deu essa visão para que ele compreendesse isso, e Pedro estava refletindo a respeito deste assunto. Quando eu falo sobre isso, nós entendemos que, assim como Pedro, nós temos também as nossas limitações dos projetos de Deus para a nossa vida, seja numa área ministerial, seja na área familiar, seja na área profissional. Todos nós temos as nossas limitações, os nossos paradigmas. A gente foi educado desse jeito, a gente cresceu desse jeito, a gente entende o mundo desse jeito. É um marido que diz: a minha esposa me conheceu assim, eu sou assim, porque eu aprendi isso dos meus pais,
e ele fica repetindo as mesmas coisas sempre, e muitas vezes Deus deseja levar a outros níveis naquele casamento, Deus deseja fazer com que ele seja um instrumento de muito mais bênção para sua esposa, mas ele está bitolado naquela visão. Ou alguém que nessa época de pandemia, quem sabe, está reclamando, porque estou desempregado, porque o que eu sei fazer é isso, porque as portas nesse ramo da minha profissão, do meu ofício estão fechadas. Pois é, Deus te chama para abrir esse leque, enxergar outras coisas. Todas as áreas da nossa vida nós precisamos quebrar paradigmas, ir além. Eu não estou falando em quebrar princípios, eu não estou falando em quebrar aquilo que é os mandamentos do Senhor, mas paradigmas, limitações, muitas vezes fardos, tradições que não levam a nada, precisam ser quebrados para que nós venhamos enxergar além. Pedro também tem algo a mais a nos ensinar, e quando eu olho o verso 19, o verso 20, que diz assim: enquanto Pedro pensava na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto, levante-se e desça, e não hesite em ir com eles, pois eu o enviei. Assim como Pedro, ele parou para refletir a respeito dos seus limites, dos seus paradigmas, ao mesmo tempo também, ele decidiu obedecer o Senhor, e ele decidiu não apenas deixar aquilo numa teoria, refletir e pensar o que Deus está querendo dizer, mas ele toma uma atitude, ele se prontificou a romper, porque ele então desce e ele encontra pessoas que não eram judeus. Ele encontrou gentios, ele encontrou pessoas que tinham outras tradições, encontrou pessoas que não viam o mundo pela ótica que ele via, encontrou pessoas desde as roupas, os costumes de vestir, o costume de falar de uma maneira diferente, mas porque o Espírito Santo o havia preparado para aquilo, ele estava disposto então a ouvir e a obedecer, que era o quê? Agora é ir para a casa de pagão, de gentil, ir para a casa de pessoas que não são judias, e isso para um judeu era algo absurdo. A mente de um judeu era muito exclusivista, dentro daquela religiosidade. Nunca um judeu sentaria para comer com um gentil, nunca ele entraria ou dormiria na casa de um gentil, mas como o Espírito Santo havia falado, Pedro estava então pronto para romper tudo aquilo. Romper paradigmas é algo que nós vamos ver na vida de todas as pessoas que fizeram trabalhos relevantes para o Senhor. Inclusive, nós vamos ver o próprio Senhor. O próprio Jesus rompeu muitos paradigmas. Quem sabe você está pensando, é verdade, lá no sábado, quando Jesus colheu e comeu com os discípulos no sábado e curou no sábado, isso é só um detalhe de algum dos paradigmas que Jesus ali estava mudando na sua época, porque realmente não fazia sentido. O próprio Jesus alerta, gente, o sábado que foi feito para o homem, mas as tradições, as leis, colocaram um jugo tão grande que inverteu. Vocês estão vivendo em torno disso, estão se prejudicando, estão perdendo até a comunhão com Deus por causa de regrinhas que não fazem o menor sentido. Então Jesus ele deixa bem claro a importância de um dia de descanso, a importância de um dia de adorar a Deus, a importância do descanso dos animais, a importância do descanso da terra. Tudo isso é importante, mas não fique preso nessas 24 horas do dia de sábado. Jesus ensinou isso. Quando Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, Jesus está rompendo paradigmas e tradições. Um mestre permitir que crianças chegassem perto dele, isso era um absurdo, porque na cultura da época e oriental, o idoso tem muito mais valor do que uma criança, porque o idoso tem experiência. Uma criança não, uma criança, logo vem outras, ele tem muito ainda que amadurecer. Na nossa cultura ocidental, a gente ainda valoriza mais as crianças, mas Jesus quebrou esse paradigma, e Jesus ainda diz, quem não se tornar semelhante a um dos pequeninos, não vai entrar no reino dos céus. Quebra de paradigmas. Jesus escandalizava todos aqueles rabis, os rabonis, os mestres da sua época, com as suas quebras de paradigma. E o que dizer quando ele permite que mulheres o sigam? O que dizer quando ele permite que mulheres não apenas o sigam, mas que mulheres também o patrocinem e sustentem o seu ministério? Isso era uma afronta para a tradição.
E o mais lindo ainda, Jesus que amava as mulheres, ele ressuscita. E interessante que tanto o Pedro quanto o João, eles estiveram lá no túmulo, João 20. Mas Jesus não apareceu para eles. A primeira pessoa que o Cristo ressurreto aparece é para uma mulher, ex-endemoniada, Maria Madalena, e fez de uma mulher a primeira missionária que viu o Cristo ressurreto. Isso tudo nos mostra quebra de paradigmas através da vida de Jesus, para cumprir a vontade de Deus. E daí quando nós falamos do apóstolo Paulo, ele com aquela mente farisaica, aquela mente quadrada, engessada nas leis que os fariseus ali tinham, ele também precisa ter um choque, um encontro com o Senhor a caminho de Damasco, e a mente dele abre, e ele então passa a enxergar de uma maneira muito mais ampla os projetos de Deus. Alguém que levanta a bandeira da santificação, levanta a bandeira dos princípios do reino, alguém que não desonra o Senhor, mas alguém que abre a visão para alcançar os gentios, para alcançar o mundo e para ser um instrumento poderoso de transformação no mundo e no contexto aonde ele estava. Eu preciso romper paradigmas, e você também precisa romper paradigmas. Nós precisamos abrir a nossa visão, enxergar e entender e ver aquilo que Deus deseja que nós venhamos fazer. Nós precisamos quebrar paradigmas na evangelização, e graças a Deus que muitas igrejas e muitas pessoas estão fazendo isso, vendo o potencial, por exemplo, das redes sociais. Antigamente, algumas das tradições diziam que movimentos numa tela era pecado, mas a gente amadureceu, a gente entendeu a importância, é um meio de comunicação, e se nós usarmos bem, nós podemos glorificar o nome do Senhor. Tantas outras barreiras e paradigmas precisam ser rompidos, para que nós venhamos não apenas cumprir a vontade do Senhor, mas desfrutar de outros níveis da revelação que Deus tem para a nossa vida. E o que me chama a atenção é justamente a sintonia que Pedro estava com Deus, porque ele vê aquele lençol descendo, ele não entendendo muito o que significava de primeiro momento aquilo, ele sabia que era Deus falando, mata e come, mata e come, mata e come, 3 vezes, mas ele começou então a refletir. Eu creio que ele estava ali orando, porque o texto diz que ele subiu lá naquele terraço para orar, e buscando uma compreensão de Deus, de repente, a sintonia veio. Pedro, 3 homens vão bater ali na porta, não tema, ir com eles. E nós sabemos que Pedro então desce, e Pedro vai, porque a voz do Espírito Santo tinha dito. Você imagine, 62 quilômetros de caminhada, depois dos homens ficarem ali naquela noite, eles vão rumo a Cesareia Marítima. E quando chegam lá, Pedro fica admirado, porque tem muitas pessoas na casa de Cornélio, e o texto vai dizer que Cornélio, ele havia convidado muitas pessoas para estar ali, os seus parentes, os amigos mais íntimos, e quando ele vê Pedro, ele vai e se joga aos pés de Pedro, e Pedro diz, não me adore, eu sou um homem, gente normal como você, a adoração é só para Deus. E ali então, eles começam um diálogo, e Pedro começa a falar de Jesus, porque ele veio, a transformação que aconteceu no mundo, o perdão dos pecados, a ressurreição, e de repente, enquanto Pedro está falando, ele começa daí a perceber o movimento dos céus. Ele fez a parte dele, ele rompeu paradigmas, ele entrou na casa de um gentil, e o Espírito Santo veio e encheu todas aquelas pessoas, e foram batizados no Espírito Santo, e ele estava em tão sintonia com os céus, que quando ele olha e vê a água, ele diz, o que impede essas pessoas de também receberem o batismo nas águas? E ali todos são batizados nas águas, e há uma grande conversão. Pedro, extremamente obediente ao Senhor. Esse é o segredo de você não cair numa rebelião, numa rebeldia, mas você de fato quebrar paradigmas para a glória do Senhor, porque você não faz e não toma as atitudes baseado no seu achismo, naquilo que a sua cabecinha pensa. Pedro não está tomando essas decisões radicais baseado no que ele pensava, no que ele achava certo. É desse jeito. Não. É o que o Espírito Santo mandava. Por isso, muitas pessoas se equivocam. Muitas pessoas manifestam um comportamento de rebeldia, de rebelião.
de murmuração, de crítica, e acabam destruindo a si mesmo e destruindo outras pessoas que estão ao seu redor, porque faltou a sincronia com os céus. Quando tem essa ligação com Deus, cada passo que você dá, o nome do Senhor é glorificado, e pessoas são edificadas, o reino é construído, e o nome do Senhor é glorificado. Sintonia com Deus, através de oração, do jejum, da meditação na palavra, sintonia do nosso coração com os céus. E para finalizar, o verso 48 vai nos dizer assim: então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e depois os que estavam na casa pediram a Pedro que ficasse alguns dias com ele. Eu acho isso lindo, esse ficar alguns dias ali com eles, porque, como eu falei, era Pedro, o judeu, ilibado, preso na tradição, agora convidado para ficar não mais um só dia, mas vários dias com aquele povo, e tudo indica que isso de fato aconteceu. Ou seja, Pedro, ele não apenas rompeu aquele paradigma que o limitava de enxergar para os gentios com os olhos de Deus, mas como ele também estava disposto a continuar movendo o seu coração naquilo que estava no coração de Deus. Ele queria continuar no seu amadurecimento, no seu entendimento dos propósitos eternos para a sua vida. Isso é lindo, porque revela uma vontade de Pedro de agradar a Deus acima de todas as coisas, agradar a Deus acima de homens, acima de tradições, agradar a Deus acima de costumes e tantas outras coisas que limitam o ser humano. A voz de Deus hoje diz para nós a mesma coisa, 2020, filho, filha, continue amadurecendo, continue em sintonia comigo, continue ouvindo a minha voz, entendendo os meus propósitos, para que você também rompa essas barreiras, rompa esses paradigmas, vá a níveis mais profundos, conheça outras maneiras do trabalhar do Espírito Santo através da sua vida. É aquilo que Paulo vai nos dizer em Romanos 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que sejam capazes de conhecer e desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a mente de Cristo em nós que faz toda a diferença. É dessa maneira que nós não vamos ter a nossa mentalidade, o nosso agir e a nossa leitura de mundo conformada, ou seja, presa nas formas do mundo, presa nas formas da religiosidade, presa nas formas dos achismos. Não. Quando nós temos Cristo, nós vemos todo o nosso potencial, nós rompemos para crescer. Esses dias atrás eu fiz um videozinho lá em casa, porque eu me assustei quando cheguei num dos vasos da planta e o vaso tinha estourado. As raízes daquela planta romperam os vasos, estavam procurando a terra, porque aquele vaso estava em cima da terra, procurando a terra, porque queriam crescer mais, mas sabia que para isso precisa estar mais profundamente, buscando as águas, a seiva, os nutrientes necessários. A mesma coisa é conosco. Muitas vezes, para nós conhecermos mais de Deus, seus planos para a nossa vida, nós precisamos romper tantas coisas que nós mesmos construímos na nossa mentalidade limitada, e aquilo fica impedindo o nosso amadurecimento. A Bíblia nos conta a história de um paralítico lá no tanque de Betesda, 38 anos aquele homem naquela situação, esperando o movimento das águas para entrar e ser curado. E daí Jesus chega, o dono da vida, o Criador de todas as coisas, aquele que já havia levantado mortos, curado paralíticos, abrido os olhos dos cegos, chega naquele ambiente caótico e pergunta para aquele homem: quer ser curado? Mas a mente dele estava tão limitada, estava tão presa aos paradigmas daquele movimento de águas. E nada acontece, porque enquanto a nossa mentalidade está ali, a gente só consegue enxergar aquilo ali. E muitas vezes é o dono da vida que está diante de nós, nos chamamos para coisa muito mais além. E a gente só consegue enxergar aquilo ali. A minha oração hoje, e o meu desejo hoje, para a minha vida e para a sua vida, é que nós venhamos ouvir de fato a voz de Deus, que nós venhamos ouvir esse chamado de Deus, nos apresentando novidade de vida,
baseado naquilo que nós sabemos que é o certo, a revelação do eterno, mas que nós possamos mudar as formas de amar as pessoas, mudar a forma de enxergar as pessoas, mudar o dinamismo de evangelizar as pessoas, e que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Eu convido você, nesse momento, a fazer uma oração comigo. Depois nós vamos ouvir mais um louvor antes de encerrar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo episódio que nós lemos de Atos 10. Pedro, Cornélio, precisando sim de uma intervenção divina para que povos fossem alcançados além dos judeus. Eu te louvo, Senhor, pela Tua maneira de ensinar a Pedro, pela sua maneira de fazer ele quebrar os paradigmas, romper as barreiras e viver os teus projetos. Mas nós sabemos que tudo isso chegou até nós, porque nós também temos os nossos paradigmas, temos as nossas limitações, temos as nossas cauterizações de mente. Nós precisamos tirar isso para enxergar pessoas do jeito que Tu enxergas, Senhor, para amar as pessoas do jeito que Tu amas. Nós queremos ir além, e nós queremos, Senhor, levantando essa bandeira do Evangelho, viver como Jesus, alguém que fez a diferença, alguém que impactou para o bem, alguém que transformou o ambiente, alguém que não aceitou ser engessado, ser preso, ser limitado, Senhor, em maneiras de viver tão fúteis, tão baratas, tão pequenas. Nós queremos ir além, e não queremos viver presos, Senhor, em propostas que são apenas para essa vida, proposta de títulos, de riquezas, de coisas que ficam nessa terra. Não, nós queremos, Senhor, aquilo que está no Teu coração, que é eterno. Nós queremos viver para projetos eternos, e nós queremos viver, Senhor, para as vidas, porque isso sim é o que tem valor eterno. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, porque nós queremos ir muito além dos paradigmas. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.